Beleza. Vamos lá. Vamos lá de novo. O que a gente quer fazer agora? Quero construir essa ideia de uma assinatura digital. Quero construir essa ideia de uma assinatura digital. E o que eu tenho de ferramentas para eu trabalhar? Campos finitos, números que eu posso somar, multiplicar, dividir, a gente viu ali. Pontos numa curva elíptica. Vou assumir que eu escolhi uma curva elíptica e que ela, vamos chamar assim, é bem comportada, assim, não tem nenhuma falha óbvia naquela construção que eu mostrei aqui para vocês na primeira metade da aula. Todo mundo bem? O que eu quero agora é começar a construir um sistema que eu vou chamar de um sistema de assinatura digital, a partir dessas primitivas mais básicas. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês duas construções diferentes. Tá? Uma que chama SDSA, que é mais usada, vamos chamar assim, legado, ainda usa bastante. E se der tempo hoje, uma outra construção que chama Schnorr, assinaturas Schnorr, que tem propriedades tem algumas propriedades mais interessantes. E é meio que vamos chamar assim, a coisa mais moderninha que você pode fazer hoje. Tem várias coisas legais que dá para fazer com Schnorr que não dá para fazer com outras construções. Tá? E Schnorr não é exatamente uma construção moderna, assim, tipo nova, tá? Na verdade, Schnorr foi proposto, o algoritmo foi proposto antes de outras construções. O problema foi, Klaus Schnorr, patenteou o algoritmo, e aí isso ficou meio que uns 20 anos parado, então, por conta disso, tá? Tipo assim, não tinha implementação, não tinha implementações abertas e ao mesmo tempo também não tinha tanto trabalho em cima, porque tinha essas patentes. Depois que essas patentes caíram, acho que foi em 2008, aí começou a ter um trabalho de implementação, tipo aberto, né, trabalho de implementação, e aí começou a ser mais utilizado. Tá? Então vamos ver o que eu quero dizer com assinatura digital. Para definir um sistema de assinatura digital, eu preciso definir 3 funções. Pensa que eu vou ter uma interface e eu preciso de 3 funções. Tá? Uma delas que gera chaves, uma função que assina uma certa mensagem usando uma das chaves que foi gerada pela primeira função, que eu estou chamando de private key, uma chave privada. E uma terceira função que eu estou chamando de verify, que verifica a assinatura. Dado uma mensagem, a assinatura, e a outra chave do par, que eu estou chamando aqui de chave pública, ela me retorna verdadeiro ou falso. Ela me retorna verdadeiro se essa mensagem específica, se essa assinatura que foi fornecida assina essa mensagem específica usando a chave privada que faz o par com essa chave pública que eu uso para verificar. Se isso for verdade, é para essa terceira função retornar verdadeiro, se não é para retornar falso. A assinatura é inválida. É isso que a gente quer construir. Tá? É isso que eu quero construir. E aí, lembrando, o que eu tenho aqui são pontos escalares. É isso que eu tenho para trabalhar. Tá? Então, a primeira das funções, ela é relativamente fácil logo da gente resolver essa parada. Tá? Que é, eu vou usar como chave privada um escalar, que você escolhe, esse E. E a melhor escolha que você pode fazer é um número aleatório. Porque toda a segurança da coisa vai estar baseada em só você saber esse E. E mais ninguém. Tá? E eu posso construir uma chave pública, multiplicando esse E pelo ponto gerador que a gente escolher na curva elíptica. E esse G vai ser um parâmetro da curva, ou seja, todo mundo sabe quem é esse G. Isso vai gerar um certo ponto na curva, que eu vou chamar de P grande, e eu vou usar esse P grande como uma chave pública. Tá? E esse padrão vai se repetir o tempo todo. Toda hora que você vê um escalar, você pode pensar assim, cara, isso aqui é uma chave privada. Não é para mostrar para ninguém. Toda hora que aparecer um ponto na curva, isso aqui é uma chave pública. Você pode pensar assim, isso aqui é uma chave pública, e isso eu posso mostrar para as pessoas. Tá?
E qual é o lance? Que a gente acabou de ver aqui, que é, na curva elíptica, eu saber o E e calcular o P é fácil, é um problema fácil. Mas se eu souber o P e o G, calcular o E, a única coisa que eu posso fazer, ou a melhor coisa que eu posso fazer, é um ataque de força bruta e ficar lá tentando N possibilidades. Então eu vou considerar que isso é intratável, que isso vai ser impossível de... que na prática isso não vai ser possível. Tá? E o que eu quero fazer? O que é uma assinatura digital? Repare que eu quero definir funções que relacionam, tá? Mensagens, chaves, essas chaves, e esse objeto que eu estou chamando de assinatura. São três coisas, a mensagem, a assinatura e chaves. Tá? São, a princípio, três coisas. Então, basicamente todas as construções de assinaturas baseadas em curvas elípticas se baseia na ideia de escolher três pontos que de alguma forma se relacionam com a mensagem, com uma chave e com a assinatura que eu quero de fato calcular. E aí repare, na hora que eu estou calculando a assinatura, eu sei a mensagem, eu sei uma chave, eu quero calcular a terceira coisa. Na hora que eu estou verificando, eu recebo a mensagem, a assinatura, uma chave, e eu quero ver se a relação entre essas três coisas bate com a relação que eu construí na hora de assinar. Então, em princípio, é o tempo todo variações de escolher três pontos, que eu vou chamar aqui de A vezes G, posso dar o nome que eu quiser, mais B vezes G, tem que ser igual a um C vezes G. E aí a minha questão é começar a escolher quem é A, quem é B e quem é C. Tá? Esse é o que a gente vai fazer. E aí tem dois algoritmos diferentes, que são duas escolhas diferentes de A, B e C. Duas escolhas diferentes de A, B e C. Todo mundo ok com isso? Tá. Antes de mostrar as construções de fato, tá? Deixa eu comentar um cenário aqui que precisa ser resolvido. Quando eu faço um sistema de assinatura digital, eu quero provar alguma coisa para alguém. Eu quero provar alguma coisa para alguém. Que coisa é essa? Eu quero provar para alguém que assinei uma certa mensagem, conheço a chave privada, que é algo que vai ser mantido em segredo. Eu quero, na hora que eu construo a assinatura digital, é isso que eu quero provar para você. Que eu tenho conhecimento daquele número específico. A chave privada. Só que eu quero... E aí tem várias formas de fazer, né? Uma forma bem óbvia é eu calcular um hash dela e mostrar para você. Por exemplo, aí isso poderia ser assinatura. E aí na hora de verificar, como é que você verifica? Eu te mostro a chave e você vê se bate o hash. Que era o que a gente estava fazendo na semana passada, né? Só que qual o problema de fazer isso? Eu quero conseguir reaproveitar esse E. Eu quero conseguir reaproveitar esse E. Eu não quero te mostrar esse E. Eu quero manter ele em segredo. Tá? Então eu não posso fazer essa construção ingênua com hashes. Tá? Qual que é a ideia então? Que a gente vai fazer aqui. Tá? E aí, olha um cenário. Como é que eu poderia mostrar, por exemplo, no cenário hipotético aqui? Faz um parênteses. Imagina que eu sou o William Tell, eu quero provar que eu sou o melhor arqueiro que você já viu. Aí o que eu posso pensar para você? Eu posso chegar na Schwab, que eu quero provar para você que eu sou foda no arco e flecha. Aí eu falo pro Schwab, ô Schwab, escolhe um alvo aí qualquer na sala. Aí o Schwab escolhe. Eu sei lá o que ele vai escolher. E eu vou lá e pum, e acerto esse alvo. Aí se eu acertar de primeira, ele pode ficar razoavelmente convencido de que, porra, eu sou bom mesmo. Porque se eu escolher o alvo, falar assim, ó, Schwab, eu vou acertar aquela garrafa que está ali em cima de primeira. Pode ser que eu pratiquei esse problema específico, e eu sou bom em resolver esse problema específico. E não em acertar qualquer alvo de primeira. Tudo bem? Repara que esse algoritmo, esse princípio acontece direto. A gente usa isso para fazer várias construções em criptografia. Tá? Tipo, eu tenho um desafio, que é fornecido por um desafiante, que é o verificador de alguma coisa. E tem o challenged, né, que é alguém que constrói alguma coisa que resolve aquele desafio. E na construção disso, eu provo que eu sei fazer alguma coisa. No caso, eu provo que eu sei resolver esse desafio que foi imposto ali. Tá? E a gente poderia fazer isso. Qual que é o problema? Esse protocolo que eu descrevi aqui agora é um protocolo interativo.
Eu vou lá no Schwab e falo para ele, me dá um desafio. Aí eu tenho um desafio, eu vou lá e acerto aquele alvo. Tá? Aqui no nosso contexto, eu poderia falar para o Schwab, me dá um número, um número aleatório, por exemplo, e eu construo essa relação correta a partir desse número aleatório, por exemplo. Tá? Qual o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que é um protocolo interativo. Eu preciso ir lá e falar com a outra parte. Eu não posso simplesmente fazer o processo aqui e você se convencer só a partir daí. Tá? Isso é um problema porque isso não escala bem. Isso não escala bem. Por exemplo, como é que é o nome, filho? Emanuel. O Emanuel, que está aqui do lado do Schwab, poderia ter visto isso acontecendo, mas o Schwab escolheu o desafio, eu resolvi o desafio. Qual é a garantia que você tem vendo isso, que eu e o Schwab não estamos em conluio e a gente combinou antes qual que seria o alvo e um alvo que eu consideraria fácil, por exemplo. Você não tem garantia nenhuma, entendeu? Como é que você poderia mitigar isso? Você escolheu o alvo. Só que aí eu passo o mesmo problema para o Schwab, entendeu? Então eu tenho esse problema, eu tenho problema de escala. Para eu ficar provando assim com o protocolo iterativo, eu preciso para cada pessoa, para cada vez que eu quiser provar, construir, entre aspas, uma assinatura diferente. Para cada um desafiante diferente. Tá? O que a gente quer é resolver esse problema. E aí como é que eu vou resolver esse problema? Como é que a gente resolve esse problema tradicionalmente? Uma forma de resolver. Uma forma de resolver é fazer igual no jogo de bilhar profissional. Tá? No jogo de sinuca de boteco, você vai lá e você quer derrubar as bolas e acabou. Né? Qualquer bola que você derrubou, entre aspas, é boa. Sacou? No jogo de campeonato profissional, se não é assim. Antes da jogada, você precisa anunciar qual a jogada você vai fazer. Você precisa falar, eu vou derrubar a bola tal no buraco tal. Ou vou derrubar a bola tais nos buracos tais. E aí você joga. Então, repare, primeiro você anuncia o que você vai fazer. Tem um desafio ali, que você mesmo diz qual é. E aí você faz. Se o seu resultado for qualquer coisa diferente daquilo que você anunciou, você perde pontos. Perde a vez, perde pontos. Tá? Então, mesmo que você tenha derrubado bolas boas suas, se não for o que você anunciou, perde ponto. Então, tem um desafio que eu mesmo imponho o desafio. E aí eu tenho que cumprir aquele desafio. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Tá? Então, eu vou ter alguma coisa no meu sistema que vai fazer essa vez do desafio. E aí eu construo alguma coisa em torno desse desafio e você consegue verificar que foi atendido essas relações para aquele desafio específico. Tá? E a ideia é que aquele desafio é neutro, mais ou menos neutro, tá? Até porque se ele tem problemas na hora da escolha desse desafio, vou mostrar aqui para vocês, mas a ideia é que esse desafio é um desafio razoavelmente neutro. Todo mundo ok? Tá bom. Então vamos fazer uma primeira, eu vou fazer aqui no caderno, porque eu acho mais fácil de acompanhar aqui do que ficar acompanhando em slide. Mas vamos lá. O primeiro algoritmo que eu quero colocar aqui, ele chama ECDSA. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Tá? Foi padronizado pelo Nishi, nem sei em que ano. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ter, primeira coisa, eu tenho algo que eu estou chamando de segredo, que é esse E, que é minha chave privada. Eu vou lá e escolho uma chave privada. Na hora que eu multiplico pelo gerador da curva, eu tenho um ponto, e eu vou chamar esse ponto de chave pública. O E eu vou usar para assinar. O P eu vou usar para verificar. E aí, repare, em princípio, eu posso mostrar o P, porque o conhecimento do P não revela a chave privada para ninguém. Assumindo que a curva tem que esse problema aqui nessa curva que a gente escolher é um problema difícil de resolver. Tá? E aí, fazendo um parêntese, é aqui que entra a história de computador quântico. Não só em Bitcoin, tá? Em sistemas de curva elíptica. Computador quântico, a gente conhece um algoritmo que é mais rápido do que é em tempo polinomial em vez de tempo exponencial, que é o que a gente tem hoje, que seria o ataque de força bruta que a gente conhece hoje. Tá? É aqui que entra esse história de computador quântico. O computador quântico permite você resolver esse problema aqui mais rápido do que hoje. E esse mais rápido é o mais rápido teórico. Tá?
é em tempo polinomial. Pode ser que isso se traduza em tipo, um tempo muito grande na hora que a gente implementar. Mas ainda assim isso é considerado, se isso for um dia se materializar, a gente de fato conseguir implementar uma máquina que faz isso, a gente vai considerar que esses algoritmos estão quebrados. Tá? Não tem que ir para outra coisa. Tudo bem? E a gente conhece o algoritmo, mas a gente não consegue fazer a máquina que faz isso. Essa é a questão. Não é um computador como outro qualquer. Tá? Enfim. Segunda coisa que eu preciso produzir aqui é um número que eu vou chamar de K. Tá? K. Que vai servir como meu desafio. E aí repare que é um escalar, então ele funciona como uma chave privada também. Eu posso multiplicar por G para calcular um ponto na curva, que eu vou chamar de R. Tá? Esse R vem de random, porque a ideia original desse K é que seja um número aleatório. Tá? O número aleatório não é a melhor escolha que você pode fazer aqui. Tá? Não é a melhor escolha. Mas se for aleatório, também não é uma má escolha. Se for verdadeiramente aleatório, não é uma má escolha. Tá? Por que aleatório não é uma boa escolha necessariamente? Assim, não é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que, você não pode mostrar esse K de jeito nenhum. Então ele tem que ser imprevisível para quem está olhando de fora. Segunda coisa, por isso que um número aleatório é bom nesse aspecto. Segunda coisa, você não pode reutilizar esse K sob nenhuma hipótese. Só pode usar ele uma vez. E eu vou mostrar por quê. Porque mostrar o K ou reutilizar o K é a mesma coisa de mostrar a sua chave privada. Eu vou calcular isso aqui com vocês. Não é difícil. Tá? Então, número aleatório é bom porque a probabilidade de você reutilizar é muito baixa. Se esse espaço do K for grande, a probabilidade de reutilizar é muito baixa. E a probabilidade e o fato dele ser imprevisível já está meio que embutido na ideia dele ser aleatório. Ok? O problema é que o problema é que é fácil você fazer um gerador de números aleatórios que não é tão bom assim, que não é tão imprevisível. Não é fácil fazer um gerador de números aleatórios. Essa é a real. Tá? Um gerador de números aleatórios realmente imprevisível para quem está olhando de fora e que não repete os números. O que não repete é até fácil, mas imprevisível não é tão simples assim. E tem vários ataques ao longo da história, em vários sistemas que usavam esse tipo de coisa aqui, esse tipo de construção, que o ataque não era o algoritmo está quebrado. Alguém encontrou uma vulnerabilidade em um gerador de números aleatórios que facilita você chutar esse K. O espaço de busca dele não era tão grande, sabendo alguma informação lateral. E aí, sabendo o K, sabendo o K é a mesma coisa de saber o E. Eu vou calcular isso com vocês. Tá? E é bem fácil você fazer besteira e reutilizar esse K. Tá? Até em empresa grande, produtos de bilhões de dólares, isso acontece. Por exemplo, PlayStation... Qual que é o PlayStation que quebrou por causa disso? O DRM? PlayStation 3? 3. Que eram CDs, né? E aí eles tinham um esquema de assinatura digital para fazer DRM, que é o gerenciamento de direito autoral daquela coisa ali. Que é validar se aquele CD, se aquele disco específico é válido ou não. Se você podia estar usando aquele disco ou não, né? Se ele foi produzido pela pessoa certa ou se você foi lá e copiou os bits em algum lugar. E aí é um sistema de chave pública e privada assim, com assinatura digital e tudo, certificado digital, que tem assinatura digital lá no meio. E a Sony, que é uma empresa super grande, super conceituada, já se sabia dessa vulnerabilidade há décadas, foram lá e reutilizaram o K na hora de fazer essas assinaturas, e aí quebrou o sistema inteiro. Já era. E aí não tem mais o que fazer. Se era fixo no hardware, acabou, tá quebrado para sempre. Acho que eles passavam, se não me engano, chave privada ou não nos traces, né? Da placa. E reutilizava a chave. Mas reutilizava a chave. Se você colocar um probe lá, você consegue ler ele. Eu não sei os detalhes de como é que como é que descobriram isso, mas enfim, isso aconteceu, tá? O George Watts, eu acho. Hã? Não sei quem. George Washington? Watts. Não sei quem é esse. Enfim, essa história é conhecida, procura no Google aí, tá? Mas enfim, eu vou escolher um certo K e ele vai servir como meu desafio. Ele vai fazer parte do meu desafio, tá? E a primeira construção que eu vou fazer, ela é assim, ó. Eu vou escolher um
um escalar U, eu vou chamar aqui de U, porque historicamente essa parada é chamada assim, mais um outro escalar V que eu preciso escolher, vezes a minha chave pública, E aí repare que isso aqui ainda é a mesma coisa que estava antes, né? Porque a chave pública é E vezes G. Todo mundo ok? Isso aqui tem que ser igual a o ponto público que é produzido pelo meu desafio ali, ó, pelo R. Tá? Então eu quero calcular U e V de forma que isso aqui funcione, né? Já vamos melhorar aqui o que significa que funcione, tá? Antes até de calcular, o que eu vou chamar de seguro aqui nessa coisa, tá? O que eu vou chamar de seguro? Repare que eu posso isolar o P grande, a chave pública, daqui. P é esse fator aqui, ó, P. Eu posso vir aqui e escrever que P é igual a K menos U dividido por V vezes G. E se eu sei que P foi construído multiplicando uma chave privada, eu sei que E é igual a K menos U dividido por V. Só estou usando as operações da curva e do campo. Tá? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. O fato de que eu sempre posso dividir porque sempre tem uma inversa. Se sempre tem uma inversa se esse V não for zero. Tá? Então, aí começam restrições óbvias. Aquele V não pode ser zero. Mas, enfim, essas são coisas, pequenos detalhes aí que já se entendem que isso tem que acontecer. Tá? Aí, o que eu vou chamar de seguro aqui no meu caso? Tá? Eu tenho dois casos, que é, eu quero produzir U e V, eu quero escolher dois números, U e V, sabendo o E. Tá? Então, eu quero produzir U e V conhecendo o E. Quem assina escolhe o K. Então, se eu quero produzir uma assinatura sabendo o E, sou eu que escolho o K de qualquer jeito. Então, eu vou lá e escolho o K. Bom, escolho o K. Então, já conheço o K. Tá? Já conheço o K. Aí, olha o que eu posso fazer. Eu posso escolher um U do jeito que eu quiser. Pode ser um número aleatório, inclusive. Escolho U arbitrariamente. Eu vou escolher o que chama aqui arbitrário. Claro que para um algoritmo de assinatura não funciona arbitrário, mas o que eu estou dizendo aqui é, se eu souber o E, eu quero calcular dois números, eu sei o K, porque sou eu que escolho mesmo, eu posso escolher o U do jeito que eu quiser, não importa como eu escolher, e aí eu inverto, eu só isolo o U naquela equaçãozinha, vai ficar assim, né? U é igual a E vezes V dividido por K menos isso aqui. Eu sei o E, eu sei o V, se eu sei o K eu consigo calcular a inversa dele, ou pelo menos estou supondo que isso é possível, e é possível, tá? Tem algoritmo para calcular. Mesmo sendo caro, eu consigo ir lá e calcular. Eu sei calcular o menos um ponto, é só fazer menos alguma coisa e fazer o mod daquilo no tamanho do campo. Eu queria isolar o V, né? Em vez de calcular eu posso isolar o V, vai ficar K menos U dividido por E. Se eu sei o K, se eu sei o E, é só fazer essa conta, calculo o V. Então, calculo o V. Repare que se eu sei o E, é fácil resolver achar o I e V quaisquer, que satisfazem essa relação daqueles pontos ali em cima. Agora a pergunta é, eu consigo fazer quão fácil é fazer isso se eu não souber o E? Se eu não sei a chave privada? Eu estou tentando criar uma assinatura, como se eu soubesse aquela chave privada, provando que eu sei aquela chave privada, só que sem saber. A pergunta é, quão difícil é fazer isso? Tá? Aí repare, para fazer isso, o que eu poderia fazer? Eu posso ir lá e escolher, eu quero calcular U e V sem conhecer E. O que eu posso fazer? O K sou eu que escolho de qualquer maneira. Então o K não importa muito aqui na brincadeira. Só que eu não sei o E. Então eu não consigo isolar, por exemplo, alguma coisa desse jeito. Por quê? Porque eu ainda tenho duas variáveis ali do lado direito da equação para resolver. Ou eu tenho duas variáveis para resolver e eu só consigo montar, em princípio, uma equação. O que eu poderia fazer?
eu posso ir lá e escolher arbitrariamente U e V. Vai lá e escolhe U e V, escolhe 2 números, sorteia 2 números. Rola dados, escolhe 2 números. Não importa, tipo, só escolhe 2 números. Tá? Aí tu pode ir lá e calcular o E. Vou chamar assim de E', tá? Usando essa equação que está aqui em cima. Ó. Essa equação que está aqui em cima. Eu escolhi o K. Eu fui lá e sorteei o IV, eu posso ir lá e calcular um E candidato. Vou chamar de E', porque teoricamente não é a chave privada. É um candidato da chave privada. Tá? Eu não sei se vai funcionar ainda. Mas eu consigo checar se esse E' vai servir ou não. Por quê? Porque eu consigo ir lá e calcular. Se E' vezes G é igual a P, supondo que eu conheço a chave pública do cara que está assinando. E eu preciso saber a chave pública de qualquer jeito, porque para verificar eu preciso dessa chave. Então estou supondo que ela está disponível. Tá? Só que repara que isso aqui é exatamente a mesma coisa de eu ficar chutando vários E' e tentando inverter essa conta, que é sabendo G, sabendo P, calcular um E'. Esse é o exato problema do log discreto na curva que eu estou supondo que é difícil. Então repare, tentar forjar uma assinatura, eu nem sei ainda como é que calcula os U e V, tá? Mas se eu construir essa relação, se eu falar assim, ó, minha assinatura tem que seguir de alguma forma essa relação aqui. Não importa como eu calculo o IV, se eu não souber a chave privada, forjar uma assinatura, que é calcular uma assinatura válida, independente desses U e V como vão ser calculados, é a mesma coisa de conseguir quebrar o log discreto da curva, que é o problema difícil. É um problema que, em princípio, não tem solução. Em princípio, a melhor coisa que você pode fazer é ficar chutando um monte de números e a probabilidade de tu acertar é baixíssima. Astronomicamente baixa, assim. É atomicamente pequena. Sei lá. Tudo bem? Isso é uma ideia de segurança aqui, tá? Que é, em cima desse conceito de assinatura, que é, se você não conhece uma chave privada, você não consegue forjar uma assinatura para ela. Forjar é calcular uma assinatura sem saber a chave. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem com isso? E repare que toda a segurança desses sistemas, tá? Desses criptossistemas, é baseado em, eu vou tentar calcular alguma coisa e vou mostrar que se você não souber uma certa informação, é a mesma coisa de tentar quebrar esse problema de log discreto. Então, um dia que alguém resolve o problema do log discreto, que é o que eu estou falando para vocês, computador quântico ataca exatamente aqui. O dia que a gente conseguir resolver isso aqui, aí acabou a brincadeira toda, porque tudo se baseia nesse problema ser um problema intratável. Tudo. Todas as construções. Beleza. Só que isso aqui me mostra que vai ser difícil de forjar, mas não me mostra como que eu calculo uma assinatura sabendo o E. Uma assinatura que assina para uma mensagem específica, tá? Para uma chave específica. Preciso ir lá e elaborar agora. Então eu vou escolher, vou construir aqui agora, tá? Eu vou escolher U sendo Z dividido por S. Z dividido por S. S é a assinatura que eu quero calcular. E Z vai ser o hash da mensagem que eu estou assinando. Tudo bem? Então repare que o U, de alguma forma, está relacionado com a mensagem que eu quero assinar. Então se eu mudar a mensagem, vai mudar esse hash, vai mudar o U, vai mudar o escalar que eu vou usar para assinar. E aí eu amarro a assinatura com a mensagem. O outro número lá, o V, que eu vou escolher, eu vou amarrar ele no desafio. No desafio de falar assim, é esse buraco, aquela bola nesse buraco. Eu quero amarrar minha assinatura no desafio que eu produzi ali atrás. Tá? Então eu vou dizer que o meu V, eu vou calcular dessa forma. R dividido por S. S é a assinatura que eu quero calcular. E o que é o R? R é a coordenada x do ponto
R grande. E o que é o R grande? K, que é o desafio, vezes o ponto gerador. Então, repare que ele é uma chave pública também. E eu estou te mostrando a coordenada X dele. Falando assim, ó, vou botar ela aqui, está relacionada com o desafio. Todo mundo bem? Beleza. Dito isso, é razoavelmente fácil assinar, tá? Feitas essas escolhas aqui. Então vamos lá. O algoritmo fica assim, meio que simplificado. Eu conheço E, eu calculo E vezes G igual a P. Isso aqui é o algoritmo de gerar assinaturas. E é a minha chave privada, P é uma chave pública. Eu vou lá e eu conheço a mensagem que eu quero assinar, que eu vou chamar de M. Eu calculo Z é igual ao hash dela. Aí o hash meio que tanto faz. Só que tem que ser um hash criptográfico, tem que ser resistente à colisão, coisas, por exemplo, se eu puder calcular uma colisão no hash, isso quer dizer que tem mais de uma mensagem que gera o mesmo hash. E aí, mais de uma mensagem gera o mesmo U, que vai gerar a mesma assinatura lá no final. Entendeu? Então esse hash tem que ser resistente à colisão. Tá? Tem que ser resistente a ataque para imagem, essas coisas todas. Seguindo aqui. Vou lá e calculo um hash da mensagem, chamei de Z. Aí a próxima coisa. Eu escolho. Eu vou chamar aqui de K, eu vou botar assim, ó, tá? Aleatório, entre aspas. E tendo esse K, eu calculo K vezes G é igual a R. Isso aqui é um ponto que tem coordenada R pequeno, Y. O Y não me importa, eu pego aquele R ali. E por que eu estou chamando de aleatório entre aspas? Porque você pode fazer aleatório, tá? Mas tem boas escolhas determinísticas, que você mistura a mensagem que você está assinando com a sua chave privada, e aí isso te gera você usa uma cifra, tá? Tipo, a gente não vai ver aqui como é que é cifra. Cifras são algoritmos para esconder assinaturas. Você vai cifrar o número e cifrar a mensagem e alguém não consegue ver essa mensagem. Ela aparece um número aleatório. Então você usa alguma cifra desse tipo que cifra a mensagem com a tua chave privada, e aí o resultado dessa cifra parece um número aleatório, e a vantagem dele é que se você mudar a mensagem, muda o resultado lá, para a mesma chave. Tá? E aí isso facilita com que você não reutilize os Ks. Não reutilize esse K. Porque para a mesma mensagem, você vai acabar sempre usando o mesmo K. O que não é um problema. Desde que você não revele o K. Todo mundo bem? Todo mundo ok com isso? Beleza. Próximo. Eu tenho essa relação aqui, ó, que é o que eu estou usando na minha construção. U vezes G mais V vezes P tem que ser igual a K vezes G. K vezes G. Só que eu posso reescrever isso aqui como sendo U vezes G mais V vezes E vezes G é igual a K vezes G. Só reescrever a equação do ponto público aqui, da chave pública. Tá? E aí repare aqui, G, G e G eu posso, entre aspas, botar em evidência, ou entre aspas, dividir todo mundo por G, ou, mais formalmente, usar aquele mapeamento dos pontos num campo finito e fazer a conta no campo finito. Tá? Que é a mesma coisa de falar que isso aqui implica que U mais V vezes Z tem que ser igual a K. Posso, entre aspas, cortar esses Gs aí. Tudo bem? Todo mundo comigo? Beleza. Aí eu posso substituir U e V nas escolhas que eu já fiz. Tá? U e V nas escolhas que eu já fiz. Então fica Z dividido por S mais R dividido por S vezes Z tem que ser igual a K. E aí eu posso isolar o S. O S é o que eu estou tentando calcular, é a assinatura. Entre aspas, assinatura, tá? A gente já vai ver que não basta só o S. O que eu estou tentando calcular é S é igual a Z mais RE dividido por K. Eu conheço o Z, tem a ver com a minha mensagem.
Eu conheço o R, porque é o desafio que eu escolhi. Eu conheço o E, que é a minha chave privada. Eu conheço o K, que é o desafio que eu escolhi. Eu vou lá e faço essa conta e eu tenho esse S. E aí o que é a assinatura no final? A assinatura vai ser o par R, S. R pequeno, S. E vai ter que incluir esse R pequeno, porque ele é o desafio. Se você não souber qual é o desafio, você não consegue verificar se aquele desafio foi cumprido ou não foi cumprido. Todo mundo bem com isso? Todo mundo certo? É bem tranquilo, até no final das contas, né? E como é que eu verifico? Como é que é a função de verificar? A função de verificar é assim, ó. Eu recebo RS, que é a assinatura que alguém produziu, que eu quero verificar. Eu recebo a mensagem. Eu recebo a chave pública do assinador. Eu recebo essas três coisas. Aí eu posso calcular. Ó, eu calculo. U é igual a Z dividido por S. Porque quem é Z? Z é o hash da mensagem. Então eu sei calcular o Z, eu sei o S. Então eu consigo calcular o U. Eu consigo calcular o V, porque o V é R dividido por S. Eu recebi o R e o S na assinatura. Então eu tenho como calcular o V. E eu verificando. Tá? Eu vou lá e calculo a relação entre os pontos. Ó. Eu calculo um ponto, eu vou chamar de R', que vai ser U vezes G mais V vezes P. O U e o V eu consigo calcular, o G eu conheço, é um parâmetro da curva, o P eu recebi de quem assinou. Então eu calculo esse R'. Tá? O que eu não sei? Eu não sei o K. Eu não sei o K. Mas eu sei que isso aqui vai me dar um ponto na curva, que vai ter coordenada R' e uma coordenada Y. E eu sei que, se o assinador fez isso corretamente, o R que ele produziu tem que ser o mesmo R que eu produzi. Se é o mesmo R, o R pequeno tem que ser o mesmo. Isso quer dizer que esse R' que eu calculei aqui tem que ser igual ao R. Se for, essa assinatura é válida. Se for diferente, essa assinatura é inválida. Bem tranquilo, certo? Repara. Do lado de cá, eu construo uma relação entre três pontos e eu te mostro alguns números. Esses números são suficientes para você reconstruir ou não essa relação entre os pontos. E você consegue verificar se essa relação foi atendida ou não. É relativamente tranquilo. Todo mundo bem até aí? É meio que só isso. Beleza. Por que você não pode mostrar o K? Eu vou mostrar aqui duas vulnerabilidades. Duas vulnerabilidades são vulnerabilidades matemáticas, tá? Não tem nada a ver com o software. A gente não está falando de software no momento, né? A gente só está falando de matemática. Tá? Então, tudo que acontecer no mundo da matemática, se for verdade, qualquer implementação que você fizer vai ser verdade também. Não interessa o software. Tá? O contrário não é verdadeiro, tá? Pode ser que tenha vulnerabilidades por conta da forma como você escreveu o software, da forma como você implementou isso aqui, que não são vulnerabilidades que no mundo da matemática, são só lá, entre aspas, problema de software. E é cheio, tá? Tem que resolver. E a maioria das vulnerabilidades são lá no lado da implementação. Mas tem algumas do lado de cá também. Então vamos lá. Primeira coisa, por que eu não posso revelar o K? Por que eu não posso revelar o K? Lembre que E é igual a K menos U sobre V nesse sistema de assinatura. Nesse sistema de assinatura, tá? Tem a ver com essa relação. Quem está verificando? Quem está verificando tem acesso a informações públicas, tá? Quem está verificando consegue calcular U, porque é Z dividido por S, que a gente viu que é a hash da mensagem dividido por S. Se eu receber a assinatura, se eu ver a assinatura, eu sei o S, e se eu ver a mensagem, eu sei o Z. Eu calculo. O V é R dividido por S. Se eu ver a assinatura, e para verificar eu preciso ver a assinatura, eu sei o R e eu sei o S.
Ou seja, eu posso substituir aqui e eu posso substituir aqui. Se eu souber o K, eu substituo o K e calculo o E imediatamente. Por isso que revelar o K é a mesma coisa de revelar a chave privada. Se por algum motivo, e por isso que do lado de cá, eu tenho que fazer a coisa de tal forma que você não vê o K. Repare que aqui, ó, você não vê o K hora nenhuma. Na hora que eu estou assinando, eu gero esse K, faço a conta e jogo o K fora. Agora, repare que o K é o challenge, né? Você precisa ter acesso ao desafio. Como que eu me protegi, eu que assinei, como que eu me protegi de você ter acesso a conseguir verificar o desafio sem ver o K, sem ver o nonce? Eu escondi ele, entre aspas, escondi ele, no mesmo problema de log discreto da curva elíptica. Tá aqui em cima. Eu usei o K para calcular um ponto público, e aí você vê esse ponto público, ou parte dele, né, que é o R pequeno, tá? Mas você não pode ver o K. E a ideia é, cara, a melhor coisa que você poderia fazer é gera um K, assina, joga fora essa porra, apaga isso aí, dá um jeito de você sumir do mapa. É a melhor coisa que você poderia fazer, tá? Nunca armazenar esse K. Nunca armazenar esse K. Se você usou um K aleatório, né? Se você usou um K determinístico, você sempre consegue recalcular esse K. Mas aí tudo depende de você nunca mostrar o seu E, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso, mas vocês encontram por aí. Todo mundo ok? Não pode mostrar o K sob nenhuma hipótese. Revelar o K é a mesma coisa que revelar a chave privada. Não tem nenhuma diferença. B. Por que eu não posso reutilizar o K? Por que eu não posso repetir? Por que eu não posso repetir o K? Vamos ver o que eu posso fazer se eu ver duas assinaturas diferentes, para duas mensagens diferentes que reutilizou o K. Uma assinatura, que eu vou chamar de S1, vai ser calculada como sendo Z1 para uma mensagem 1, mais RE dividido por K. Supondo que eu reutilizei o K, então é o mesmo K para todo mundo. E o E é a mesma chave, porque sou eu que estou assinando mensagens diferentes, então é a mesma chave. E eu estou reutilizando o K, aquele R é produto do K. Então se eu estou usando o mesmo K, vai gerar o mesmo ponto público, mesmo ponto R grande, que tem a mesma coordenada X, R pequeno. Se eu produzo uma segunda assinatura S2 para uma mensagem 2 com o mesmo K, é isso aqui que eu vou ter. Vou ter essas duas equações. E é bem fácil perceber se eu reutilizei o K. Tá? Por quê? Porque eu vou receber RS1 na primeira assinatura e eu vou receber RS2 na segunda assinatura. É bem fácil de ir lá e ver que os dois R são iguais. É na cara, assim, tá? Tipo, você olha e fala assim, você faz o cara crachar, instantâneo. Você viu as assinaturas, duas assinaturas, a primeira coisa que você pode... Se você acha que veio da mesma pessoa, você pode ir lá e já checar direto. Ah, reutilizou o K? Direto assim, ó, cara crachar. Se reutilizou, você faz essa conta aqui que eu vou mostrar agora. E aí você pegou a chave privada do cara. Na hora, tá? Então vamos lá. Repare que isso aqui tudo são contas são escalares num campo finito, tá? Eu posso fazer álgebra, de somar, multiplicar, dividir, aquela coisa errada toda. É tudo bem comportado. Por isso que a gente exigiu aquelas propriedades. Eu posso dividir S1 por S2. Eu posso dividir S1 por S2. E aí o resultado vai ser Z1 mais RE dividido por Z2 mais RE. Z2 mais RE. E aí eu posso isolar, fazer a álgebra aqui e isolar o E. Vai ficar S2 vezes Z1 menos S1 vezes Z2. Tudo isso aqui você conhece sabendo as mensagens que foram assinadas e vendo as assinaturas. As duas assinaturas e as duas mensagens. Duas informações públicas. Isso aqui é dividido por R, S1 menos R, S2. O S1 e S2 está nas assinaturas que você viu, o R está nas assinaturas que você viu.
você conhece todas as informações que você precisa para ir lá e calcular a chave privada do assinador. Por isso que você não pode reutilizar o nonce de nenhuma maneira. E aí o que isso implica? A hora que alguém sabe sua chave privada, ele pode assinar por você. E aí, esse sistema de assinaturas já não serve mais para guardar a sua identidade. Para você se autenticar em alguma coisa. Que é para isso que a gente vai usar. Isso aqui vai servir para quê? Para eu me autenticar no sistema. Para eu falar assim, alguma coisa só pode acontecer se for comigo. Se for eu fazendo alguma coisa. E como é que você prova que é você? Você tem uma chave, que em princípio só você conhece, e você assina alguma coisa. Qual coisa? A gente nem viu ainda, mas qual coisa vai ser? E como é que a gente vai usar isso em Bitcoin e em qualquer criptomoeda, a mesma ideia. Eu tenho algum dinheiro. Alguém é o dono do dinheiro. E aí lá no dinheiro, que é o que a gente vai fazer, eu vou botar um contrato falando assim, para gastar o dinheiro, para gastar essa moeda, precisa apresentar uma assinatura válida para uma certa chave que eu boto aqui no contrato. De alguma forma, eu escrevo uma chave lá na moeda e eu falo, quem pode gastar isso? Qualquer pessoa que conseguir me dar uma assinatura válida quando eu tentar validar com essa chave que está escrita na moeda. É isso que a gente vai fazer. Então, em princípio, como é que é teu nome, filho? Marcel. Eu vou lá e pago pro Marcel. Então, o que eu estou fazendo quando eu pago pro Marcel? A gente vai ver com mais detalhes. Mas o que eu vou fazer? Eu vou construir uma moeda. Aí eu vou explicar até os detalhes disso, mas eu vou construir uma moedinha, tá? Digital e tal, é bytes. Mas eu vou construir uma coisa que representa uma moeda. E aí eu vou lá e falo com você. Me dá uma chave pública aí. A gente vai fazer coisas mais sofisticadas, mas em princípio me dá uma chave pública. Aí eu vou lá, escrevo na moeda, estampo na moeda a chave pública do Marcel. E aí eu entrego para ele, mas eu mostro para todo mundo na rede. Porque o fato de ser sua não é o fato de você ter a moeda na tua mão. É o fato de todo mundo conhecer aquilo e só deixar gastar na hora que qualquer um de nós apresentar uma assinatura que bate com aquela chave que eu botei na moeda. Só que na hora que eu criei a chave, eu peguei a moeda, eu peguei a chave com você. Então, estou supondo que você sabe a chave privada daquilo. Então, você consegue fazer a assinatura. E aí, é seu dever proteger essa chave privada. Porque qualquer outra pessoa que tiver acesso a essa chave consegue fazer a assinatura e gastar o dinheiro que em princípio, eu paguei para você. É assim que a gente vai construir a coisa. A ideia básica vai ser essa. Tá? Por isso, eu preciso proteger minha chave privada. Por isso é tão importante isso. Se alguém tiver minha chave privada no sistema, ele tem todo o meu dinheiro. Acabou. Não tem mais nada. Basicamente, não tem mais nada. Qualquer um que souber minha chave privada agora, pode ir lá e gastar todos os meus dinheiros pagando por uma outra chave que só essa pessoa conhece. Aí eu já era, perdi meu dinheiro. Fiquei a ver navios. E duas formas muito fáceis de mostrar a minha chave sem querer é ou reutilizar o desafio. E aí, para isso, a sua implementação de software está lá meio zoada. Isso aconteceu várias vezes na história. Ou você mostrou o K. E aí, mostrar o K, se você, várias vezes na história isso aconteceu também. Se você escolher um K aleatório, pode ser que você nem mostrou esse K. Mas que eu sabendo qual wallet que você usou, eu sei mais ou menos quando que você gerou esse K, porque eu sei mais ou menos quando é que você gerou uma assinatura, ou quando você gerou uma chave, aí eu posso chutar mais ou menos quando aconteceu. E aí, dependendo da como é que é a implementação do gerador de números aleatórios que você usou para fazer esse K, eu vou lá e faço força bruta nesse número aí. E aí meu espaço de busca é menor do que seria o esperado. E isso aconteceu de verdade em Bitcoin e outras criptomoedas também. Tá? Outra coisa que você pode fazer para acabar revelando seu K, né? Sem querer, você foi lá, a melhor coisa que você pode fazer pro E é um número aleatório, tá? É algum processo aleatório. E aí é o mesmo problema. Você usou um gerador de números aleatórios que não é tão aleatório assim. E aí eu, sabendo alguma coisa sobre você, sabendo qual algoritmo, sabendo mais ou menos quando você gerou essas chaves, e a gente consegue mais ou menos estimar. Eu não consigo estimar com muita precisão.
sabendo mais ou menos ali um intervalo, eu vou diminuindo muito o espaço de busca. Eu consigo começar a chutar a sua chave privada. Tá? Outra coisa que se fazia muito no passado, nossa senhora, se fazia muito. Tá? É até interessante de ver, olhar lá na blockchain do Bitcoin, porque dá para ver esses dinheiro tudo, tá? Essas chaves todas. Você escolheu o E calculando um hash. Porque o hash parece aleatório. Lembra que eu mostrei para vocês? A ideia do hash, uma das propriedades que eu pedi, é que ele pareça aleatório. Quem está olhando o hash tem que parecer um número aleatório. Tá? Só que eu mostrei também para vocês que eu escolho uma pré-imagem e calculo o hash. Se isso aqui for o meu E, tá? O meu espaço de busca não é o espaço de busca do tamanho desses números. É do tamanho das pré-imagens. Então, se o tamanho da minha pré-imagem, o lugar de busca da pré-imagem, for um espaço pequeno, e eu souber que é hash, eu posso ficar lá fazendo força bruta nesse espaço pequeno. Eventualmente eu vou encontrar a tua chave. Isso aqui, ó, cara, isso aqui era muito usado no passado, tá? A gente chama isso aqui de Brain Wallet. Brain Wallet. Por que Brain Wallet? Porque você vai lá e escolhe uma palavra, você escolhe uma frase, você escolhe tipo uma senha, que você consegue lembrar. Tá? Você escolhe uma senha, uma passphrase, ou uma palavra, um trecho de um livro, ou alguma coisa, aí você calcula o hash dela e usa isso como tua chave privada. Por que isso é útil pra caramba, tá? Por quê? Porque aí eu consigo lembrar a parada. Eu consigo ir lá e decorar a pré-imagem e eu consigo reconstruir essa chave. Tá? Qual o problema disso? Basicamente, qualquer coisa que você tentar fazer nisso aqui hoje, que não seja palavras aleatórias lá, uma tonelada delas, e aí você não vai conseguir lembrar, é a mesma coisa, é tipo, já tem dicionário e vai ser quebrado meio que rapidinho lá. Então assim, Brain Wallet, inclusive tem um monte de bot na internet rodando hoje, fica olhando a blockchain Bitcoin, de várias criptomoedas, e eles viu uma chave nova, ele vai lá, consulta esse dicionário, gasta um tempo consultando esse dicionário, mas se ele encontrar essa coisa no dicionário, ele vai lá e, opa, beleza, peguei o dinheiro da pessoa. Tu nem percebe. Isso é coisa de minutos. Muito tempo atrás teve uma biblioteca de geração de chave do Bitcoin que usava o timestamp como entropia inicial para o RNG. Então você tinha um range lá que sempre era igual. Aí as duas primeiras palavras sempre eram as mesmas, né? Pois é. 1007. Aí testava todas as outras e... Reduziu drasticamente o seu espaço de busca, entendeu? Então repare, a matemática funciona. A matemática segura. O problema é implementar isso aqui não é tão simples quanto parece, tá? Por isso que vocês vão ver em vários lugares, que é, tipo assim, falando assim, não implemente sua biblioteca de criptografia, não implemente seu gerador de número aleatório, não implemente, use uma biblioteca. Use uma biblioteca, tipo, testada, que tá aí há muito tempo, que tá todo mundo tentando quebrar aquela implementação. É a melhor coisa que você pode fazer, tá? Tem muito lugar onde você pode dar tiro no pé implementando isso aqui. Tudo bem? E aqui não é um curso de implementação, então assim, use bibliotecas prontas, tá? Então vamos lá. Essa é a ideia do SCDSA. Qual o rolê do SCDSA? O rolê, tá? A conta é essa, ó. S é igual a Z mais RE dividido por K. Dividido por K. Aquele dividido por K, ele faz a gente perder toda a graça do rolê. Isso funciona, tá? Isso funciona, é utilizado, é útil e é... Em Bitcoin especificamente, boa parte dos endereços, das moedas, estão travadas em contratos que precisam desse tipo de assinatura. Não tem muito o que a gente fazer. Então, isso vai ficar lá meio que para sempre. Qual o problema disso aqui? Tem uma propriedade que a gente estuda em engenharia, que a gente chama de linearidade, que basicamente é um superpoder para a gente. Vocês veem que todas as disciplinas que vocês viram aqui, ó, de cálculo a circuitos, eletrônica, processamento de sinais, tudo a gente está tentando fazer ou reduzir os problemas para problemas lineares. Tá? Problemas lineares. E o que quer dizer linearidade? O que quer dizer linearidade? Quer dizer o seguinte,
eu vou dizer que uma certa função f, e aí essa função pode ser uma função matemática, pode ser um algoritmo, pode ser qualquer coisa. Uma certa função f, tá? Será chamada de linear se uma combinação alfa vezes x mais beta vezes y de entradas puder ser escrita na forma alfa vezes f de x mais beta vezes f de y. É isso que a gente chama de linear. E se isso aqui for verdade, eu vou chamar a função f de uma função linear. Tá? E aí vem a ideia de superposição, né? Ah, eu posso calcular as duas coisas, somar antes ou somar depois, ó. A ideia de superposição. Eu tenho um fator de escala. Eu posso escalonar antes ou escalonar depois do algoritmo. Multiplicar por um fator de escala. Tá? São essas duas coisas que implicam linearidade. E isso aqui me dá um superpoder, tá? Porque quando isso aqui é verdade, eu ganho várias coisas interessantes que eu posso fazer. Várias coisas interessantes que eu posso fazer. Isso aqui é uma ferramenta analítica extremamente poderosa se a F suportar ela. E aí, o que a gente... Engenharia, vocês são muitos de computação, mas engenharia o que a gente fica tentando fazer? F é alguma coisa que eu estou projetando. Alguma coisa que eu estou projetando. Então eu vou lá e tento projetar o sistema de tal forma que ele atende isso aqui. Ah, e aí isso aqui me dá certos superpoderes na hora de compreender esse sistema. Tá? Qual o problema da assinatura SDSA? Por conta desse dividido por K, isso aqui não é verdade para essas assinaturas que a gente produz desse jeito. Tá? Isso não vai ser verdade. Ao passo que é verdade para um outro algoritmo, que é o algoritmo de Schnorr, que foi inventado primeiro. Tá? E aí, foi inventado primeiro? E ele é linear nesse sentido aqui? Por quê? Porque a gente engenheiro está tentando inventar coisas lineares o tempo todo. Tá? Porque dá certas vantagens para a gente. Como que é o Schnorr? O Schnorr é assim, comparado com o SDSA, né? Com o SDSA que a gente acabou de ver, eu uso a seguinte relação de pontos. Z dividido por S vezes G, mais R dividido por S vezes P, tem que ser igual a K, que é o desafio, vezes G. No Schnorr, a gente vai fazer assim. K, que é o desafio, vezes G, mais Z vezes P. E esse Z vai estar ligado com a mensagem, de alguma forma. Tem que ser igual a S, que é a assinatura que eu quero calcular, vezes G. Repare que é meio que o mesmo conceito. É escolher 3 pontos e construir uma relação algébrica entre eles. Tá? Só que a relação aqui vai ser diferente. No meu caso aqui do Schnorr, tá? O R pequeno é K vezes G, é mesma ideia, né? Aliás, K vezes G vai me dar um R grande, eu pego coordenada X dessa parada, vai ser o que eu chamo de R pequeno, e o Z vai ser o hash desse R pequeno com a mensagem. E aí precisa ser assim, porque tem uma vulnerabilidade que se eu só uso o hash da mensagem, eu posso ir lá e construir a parada, isso aqui, mas não quero entrar nesse detalhe. Tá? Mas eu misturo a mensagem com o meu desafio e coloco isso dentro do hash. Mas eu vou te entregar o R na assinatura. Então você vai saber reconstruir isso a partir da mensagem. Todo mundo bem? E aí o que eu faço? Se eu isolar aqui uma continha, eu posso escrever que S tem que ser igual a K mais Z vezes Z. E aí repare que isso aqui parece equação de uma reta. Parece equação de uma reta. Tá? Ao passo que esse aqui não parece equação de uma reta. Porque tem esse K aí, parece mais um negócio tipo hiperbólico assim. Tá? Esse aqui parece uma equação de uma reta. Tá? E o que isso me dá de vantagem?
Para verificar, é a mesma coisa que a gente fez ali atrás, tá? Você recebe a chave pública, recebe o RS, você recebe a mensagem, você reconstrói isso aqui e checa se o desafio bate com o desafio que você recebeu aqui. Mesmo princípio. Qual que é a vantagem disso aqui? O que isso me dá de interessante? Tá? O que isso me dá de interessante? Isso me dá de interessante que é o seguinte. Se eu pegar e fizer S1 mais S2, tá aqui em cima a continha. Tá? Para duas assinaturas diferentes, vai ficar K1 mais K2, mais o Z, que eu vou botar em evidência. Eu estou fazendo duas assinaturas diferentes para a mesma mensagem. Dá o mesmo Z. Vezes E1 mais E2. Isso aqui também é uma assinatura válida, tá? Nesse sistema. Tem detalhes aqui, mas enfim. Isso aqui é uma assinatura válida. Repare que isso aqui eu posso simplesmente chamar de S', e aí eu mostro isso para você. Isso aqui eu posso chamar de E', e eu não posso mostrar isso para você, tá? Porque isso aqui é uma chave privada. Eu não posso mostrar isso para você. Mas, para você verificar, eu posso te mostrar um P', que é E' vezes G, que é a chave pública dessa coisa, que é E1 mais E2 vezes G, que é a mesma coisa de escrever E1 vezes G mais E2 vezes G, que é a mesma coisa de escrever a chave pública do primeiro assinante mais a chave pública do segundo assinante. Então eu posso só te mostrar as duas chaves públicas, você já calcula uma terceira, é só fazer a soma dos dois pontos. Você calcula uma terceira e ela é a chave que verifica essa assinatura. Direto. Tá? Direto. E repare, se eu te mostrar o P', é uma chave pública como outra qualquer. Em princípio, você nem sabe que é duas chaves, que foram duas pessoas que assinaram diferentes aqui. Ó. Se eu só te der o P'. Eu posso também dizer, não, é essa aqui mais essa aqui. Mas eu posso só te mostrar uma. Você está vendo uma chave lá. Se você não souber que é multi-assinatura, você não sabe disso. Tá? Você nem sabe de nada. Tem um pequeno problema, que na verdade é um grande problema, tá? Que é, esse K1 e K2, eu preciso estabelecer um segredo comum entre o assinador 1 e o assinador 2. Só que o assinador 1 não pode saber o K1 e o assinador 1 não pode saber o K2 e o assinador 2 não pode saber o K1. Porque aquela história aqui, ó, de saber o K, cadê? É a mesma coisa de revelar a chave privada, também acontece ali. Também não pode reutilizar, mesmo motivo, tá? Isso quer dizer que, na hora que eu estou fazendo a multi-assinatura, eu não posso só ingenuamente... Imagina, como é teu nome, meu filho? Eu quero fazer uma assinatura com o Guilherme. Então, a matemática fala que eu poderia ir lá assinar separado, você assina separado, e depois um de nós junta as duas. Vai somando os pedaços. Tá? O problema é que eu não posso te mostrar o K. Se eu te mostrar o K, você calcula minha chave privada e eu dancei. E você não pode mostrar o K2. Então aquele K1 mais K2 é um bicho um pouquinho mais complicado de a gente estabelecer quem vai ser esse K1 mais K2. Tá? Fazer isso de tal forma que eu não consigo roubar a tua chave, nem você a minha. Tá? Eu não vou explicar aqui como é que faz, porque talvez eu explique um pouco mais para o futuro como é que uma das formas de fazer. Tá? Mas tem algoritmos, no Bitcoin tem um algoritmo chamado MUSIG. MUSIG vem de multisig, né? Multi-assinaturas. Gerar combinações dessas assinaturas aqui, ó. Tá? Agregação. Isso aqui a gente chama de agregação de assinaturas. Tipo, eu pego várias assinaturas e junto tudo numa só. E tem um outro algoritmo que chama, um outro protocolo, na verdade, chama MUSIG 2, que é a segunda versão desse MUSIG, tá? Qual o problema desses MUSIG? A gente precisa interagir. Tem rounds. Eu faço uma coisa, aí eu te mando umas informações, você faz outra, me manda informações, eu faço outra coisa, te mando uma terceira coisa e você consegue agregar tudo. Tá? O ideal é que a gente conseguisse fazer isso não interativo. Que eu pudesse assinar, você assinar, um de nós dois recebe tudo e faz tudo sozinho. O ideal era que a gente pudesse fazer isso. Sem precisar ficar rounds aqui de cálculo aqui, cálculo ali, coisa aqui, coisa aqui. Tá? A gente não sabe fazer isso ainda.
sem essa interatividade. Mas é ok, se a gente vai assinar junto, a gente precisa estar online para fazer isso, porque a gente precisa trocar umas mensagens. Tá? O ideal se a gente conseguisse fazer sem interatividade é que eu poderia assinar, guardar isso em algum lugar e em outro momento você vai lá e, sem estar online ao mesmo tempo, você vai lá e pega os dados e termina o processo. Seria o ideal. Mas é ok, tá, gente? A gente meio que está online o tempo todo, quase o tempo todo, né? E a janela de tempo disso aqui é bem curta, então é razoavelmente fácil, dá para lidar. Tudo bem? Então o Schnorr me permite esse tipo de truque. Tá? Esse tipo de truque. E aí tem vários outros truques que a gente consegue fazer com o Schnorr por conta dessa coisa de que eu posso somar chaves, eu posso somar assinaturas, eu posso fazer várias construções interessantes aqui a partir disso e vários outros protocolos. Tá? Talvez eu comente um pouco mais para frente de outras coisas um pouco mais avançadas que a gente consegue fazer com o Schnorr. Mas por enquanto, o que eu queria mostrar aqui para vocês é isso. Então, recapitulando essa parte de cripto, para a gente fechar aqui, aí na semana que vem a gente vai começar a falar de transações de Bitcoin. A gente vai para o sistema mesmo de... Tá bom, é um sistema de mensageria. Vamos começar a construir as mensagens que a gente vai trocar entre nós. Tá? E essas mensagens têm que ter algum significado. Mas recapitulando, porque vai ser, o tempo todo a gente vai usar propriedades do que a gente viu aqui agora. Que é 1. Funções de hash que eu uso para esconder informação. Tá? Se eu te mostrar o hash, você não consegue calcular uma pré-imagem. Mas se eu te mostrar um hash, quer dizer que eu também não posso forjar uma pré-imagem. Lembra disso, vai ser importante para a gente fazer protocolos. Tá? A gente vai fazer coisas do tipo... para eu liberar esse pagamento aqui dessa moeda, para você poder pagar essa moeda, você precisa me mostrar uma pré-imagem de um hash. Só que se você me mostrar essa pré-imagem de um hash, é uma informação que eu preciso para calcular uma chave privada para fazer outra coisa no sistema, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, a gente vai usar esse tipo de construção para fazer contratos Lightning, por exemplo. Tá? 2. Hashes como identificadores vai ser o tempo todo, tá? Hashes como identificadores o tempo todo. 2. Na parte de cripto. A gente viu a história de campos finitos. Vou chamar aqui de F de Pzinho, tá? Que são conjunto de números ou de elementos, que eu vou chamar de números, que tem uma noção de somar e de multiplicar. Sempre tem uma inversa, sempre tem a inversa aditiva, sempre tem a inversa multiplicativa. Algumas operações são mais caras do que outras, na hora de implementar mesmo, tá? Multiplicar é mais custoso computacionalmente do que somar. Eu não vou mostrar aqui a implementação com vocês, mas isso acontece. Calcular a inversa de um número, calcular lá k menos 1, é possível, mas é caro. É mais caro que multiplicar. Então, toda hora que eu preciso calcular a inversa, é uma operação custosa. Eu gostaria de tentar evitar. E aí, repare aqui. Olha lá no SCDSA. Volta aqui. Para assinar, eu preciso calcular uma inversa. Sempre que eu vou assinar, eu preciso calcular uma inversa. Mas para assinar, em geral, a gente assina poucas vezes. Eu assino só uma vez alguma coisa. Para verificar, eu também preciso calcular a inversa. Cadê? Eu preciso calcular inversas, tá? Porque eu preciso calcular R dividido por S, eu preciso calcular Z dividido por S, eu preciso calcular inversas, tá? E a gente vai ver por quê. Em Bitcoin, verificar assinaturas, essa senhora, a gente tem que fazer, cada participante faz muitas verificações. Então, a SDSA, a verificação é razoavelmente cara. Tá? Ao passo que em Schnorr não tem essas divisões. Ó. Tem essa outra vantagem. Ó. Nem para assinar, nem para verificar. Então é mais barato computacionalmente. Não só a vantagem, né, de truques que a gente faz, mas é mais barato computacionalmente calcular isso aqui. Então tem certas vantagens. Tá? Mas ainda assim, é possível. Aí a partir daqui a gente construiu um grupo de tamanho N. Construindo pontos nessa coisa que eu chamei de curva elíptica hoje. Tá?
Isso aqui é um conjunto de coisas que parecem números. Só que eu só posso somar. E é uma soma bem comportada, tá? É associativo. No nosso caso aqui como é que fala, pô? Comutativo, né? A ordem da soma não importa. Tipo, A mais B igual a B mais A. Sempre tem uma inversa, cada ponto tem uma inversa lá, sempre vai ter, tá? Então é uma coisa razoavelmente bem comportada, tudo bem? E aí, a partir daqui, a gente construiu os algoritmos de assinatura, SCDCA, Schnorr, que nada mais é do que escolher 3 pontos aqui e conseguir construir uma relação algébrica entre eles. Uma relação algébrica usando essa álgebra que está aqui. Por isso que eu queria mostrar isso aqui, tá? Essas 3 camadas, elas estão interagindo o tempo todo na hora que a gente está fazendo essas assinaturas, tá? Mas para todos os efeitos, o que a gente vai usar muito? Assinatura. Vou entender que tem uma assinatura, eu consigo verificar, essa coisa toda. E a gente vai usar esses pontos aqui para construir outras coisas, tá? Separado de assinaturas. Tem construções interessantes, que não são só assinaturas, tá? A gente vai usar esses pontos também. Mas tudo sempre fazendo a conta num campo finito, de tamanho P, que a gente escolhe. A gente escolhe e padroniza. No Bitcoin especificamente, no BTC especificamente, e várias outras criptomoedas também usam a mesma curva elíptica, tá? A curva que a gente usa, ela chama SEC-P256K1. SEC-P256K1, que tem esses parâmetros aí. Exatamente esses parâmetros aqui, ó. A igual a 0. A igual a 0. O B igual a 7. Repara que é 7. 7. Número 7. Que era o mesmo que eu estava usando aqui atrás, tá? O P, que é o tamanho do campo finito que a gente vai usar para definir esses números. É esse númerozão todo aqui, ó. F, não sei o quê. C2F, que em decimal é esse número aqui. E aí o que eu quero que vocês percebam? Aqui. F é um número de 256 bits. Que é praticamente 2 elevado a 256. O tamanho dele, tá? Repare que é 2 elevado a 256, que é um número muito grande, menos uns números que são muito menores. Muito menores, tá? Ó, o primeiro zero aparece bem aqui, ó, nessa posição. Ok? Então, quantos números tem aí? Aproximadamente 2 elevado a 256. Tá? Aproximadamente 2 a 256. Quantos exatamente? Tá aqui, tá escrito aqui, tá? É esse número todo aqui. Você pode calcular e escrever em decimal, dá um número gigante, mas é praticamente 2 elevado a 256. Por que isso? Porque aí eu posso ir lá e implementar todos os números usando 256 bits. Porque eu sei que em 256 bits eu consigo representar todos os números que eu preciso. Tá? Essa implementação não é um passeiozinho no parque, tá? Porque o computador normalmente não tem um tipo numérico nativo de 256 bits. Normalmente eu preciso implementar isso. Tá? Mas também não é tão complicado quanto parece. Você precisa atentar para alguns detalhes na hora de implementar, que eu não vou tratar aqui com vocês, mas eu tenho essa vantagem. Ó, eu sei que tudo cabe em 256 bits. Então é tudo 256 bits. O ponto gerador da curva é esse ponto que está codificado aqui. Tá? Eu não estou mostrando a codificação aqui, mas 0,2... Isso aqui é a coordenada x do ponto. São todas essas partes que eu estou mostrando aqui. Ó. Aí é um número aí, grandão. Um número de 256 bits, tá? Tem que ser um daqueles números ali. A coordenada x vai ser essa daqui. Como que isso foi escolhido? Eu não sei, porque eu não vi o report. Eu não estava lá no comitê que escolheu isso. Mas o que se acredita é que, entre as rolaram dados, número aleatório, fez essa parada, tá? Tem outras formas de escolher que é nums, como é que é nums mesmo? É nothing number mais live, né?
que é você escolher um ponto a partir de um hash que você não conhece a pré-imagem. Aliás, você escolhe uma pré-imagem, essa é outra forma de você fazer. Você escolhe uma pré-imagem, arbitrariamente. Vamos fazer aqui, sei lá, Bitcoin, a string Bitcoin. Aí tu calcula o hash disso. Aí você usa esse hash como a coordenada x de alguma coisa. Tá? Do ponto. Por que isso funciona? Volta aqui. Por que isso funciona? Entre aspas. Funciona se minha pré-imagem não for tão pequenininha, né? Mas por que isso funciona? Aliás, pode ser até pequenininha assim. Sei lá, no TrackSoul a gente usa um tag hash, né? Mas olha só. Deixa eu explicar o que é o nums aqui. O nums é um conceito que eventualmente a gente vai usar. Nums significa nothing under my sleeve. Eu fazendo a mágica aqui e fazendo alguma coisa, provando pra você que eu vou fazer alguma coisa, mas que eu não tinha nenhum truque na manga, assim, a carta escondida, tá? Uma forma de escolher aquele gerador ali, uma forma é, escolhe um número aleatório, aquilo é o x, vê se aquilo gera um ponto. Outra forma é, escolhe uma pré-imagem de um hash, eu vou chamar de x. Escolhe uma pré-imagem. A gente aqui vai concordar com a pré-imagem, sei lá, a string Bitcoin, por exemplo. Tá? Como é que é lá do TrackSoul? O TrackSoul V1. Hã? E o TrackSoul V1. E o TrackSoul V1. Essa é string, certo? Aí, a string, pega lá, isso aí são caracteres ASCII, né, que vocês usam também, provavelmente. Codifica isso em bits, tabela ASCII. É uma string, o quê? Hã? Faz o hash. Aí tu calcula o hash de x. Vai dar um número que eu vou chamar de, sei lá, como é que eu chamo isso aqui? Hzinho, boa. O hash de x, eu vou chamar de Hzinho de x. Hzinho de x. Aí eu uso esse Hzinho como a coordenada x de um ponto. Eu vou lá no meu espaço, pego o hx, vejo se tem pontos lá. Se tiver, tem 2 pontos. Aí eu escolho um deles. Tanto faz a escolha, tá? Pega um deles lá. Pega um deles lá. Imagina que eu peguei esse ponto aqui. Esse ponto aqui. O que acabou de acontecer? Eu acabei de escolher um ponto que é uma chave pública. Lembra, pontos são chaves públicas. Eu acabei de escolher uma chave pública que ninguém sabe qual é a chave privada. E não só ninguém sabe qual é a chave privada, como ninguém sabe calcular essa chave privada. Por quê? Tem um número gerador, tem um ponto gerador qualquer lá, que é o G. E esse cara necessariamente é um K vezes G. Um K vezes G. Se eu souber o K é minha chave privada. O K é minha chave privada. Qual é o problema? O problema é que eu não sorteei um K aleatório. Eu fui lá e escolhi um ponto qualquer. Eu fui lá e escolhi um ponto qualquer. Na curva. E repare que eu não estou nem usando isso aqui e multiplicando por G não, tá? Que até poderia ser uma opção, né? Pegar isso aqui e multiplicar por G. Por que isso aqui não é uma boa ideia? Multiplicar por G. Aham. Nada me impede de fazer isso. Por que isso não é uma boa ideia? A gente falou aqui na semana passada. Bora, turma. Por que isso aqui... Falem coisas aí. Qualquer coisa. Por que isso não é uma boa ideia? Como é que eu faço para descobrir esse H de X aí? Não é o hash de alguma coisa? Se eu souber a pré-imagem, eu calculo o hash. E aí eu calculei o H de X, certo? E aí eu sei qual é a chave privada desse ponto. Se a string é só isso aqui, pequenininho, quantas tentativas eu preciso fazer até chegar aí? São muitas ou são poucas? Relativamente poucas. Rapidinho eu consigo testar, ficar testando strings de palavras aleatórias, de textos, de caracteres aleatórios. Rapidinho eu chego, isso aí é pequenininho, isso aí é menos, deve ser microsegundos hoje em dia.
uma máquina feita para isso. Por que isso aqui não é uma boa ideia? Porque fazer esse processo aqui é muito fácil calcular, fazer força bruta nessa chave. Tá? Ao passo que usar isso aqui como a coordenada x não é. Por quê? Porque eu não tenho informação nenhuma sobre esse K aqui agora. Eu só sei que existe um K que gera esse ponto aí. Mas eu não sei nada sobre ele. Teria que quebrar a DLP para achar Teria que quebrar o problema do log discreto. Que é, eu sei o G, eu sei que K vezes G é o nums aí, que é o que estou escolhendo, o ponto público. Eu preciso quebrar esse log discreto também. Mesmo problema de todo mundo, tá? Por que eu estou falando isso? Ah, tá. Estou falando isso aqui porque isso aqui é uma forma de escolher esse gerador aqui, ó. Até melhor do que fazer um número totalmente aleatório, porque eu não sei se aquele gerador de número aleatório é bom ou não. A gente pode sentar, em comitê, escolher a string, escolher a função de hash e ir lá e calcular esse ponto. Tá? Esse 0,2 aqui quer dizer que para cada x tem 2 pontos, né? Tem um ponto... entre A, tem um ponto no lado positivo e um ponto no lado negativo. Eu não provei aqui para vocês, mas eu mostrei nos gráficos ali que o eixo de simetria na prática não é no zero, é no meio da coisa lá, tá? Aí eu não provei isso para vocês, mas não é tão difícil inclusive de provar, mas não vou fazer aqui agora também, estou encerrando a parada. Dá para provar que a metade de cima é sempre y pares e a metade de baixo é sempre y ímpares. Tá? Então, o par e o ímpar é equivalente, aqui ó, no que a gente fez, é equivalente ao positivo e negativo lá nos y que eu estava fazendo nos números reais. Tá? E esse 0,2 aqui quer dizer, tem 2 y, você vai pegar o y par. Se fosse 0,3, eu estaria dizendo, vai pegar o y ímpar. Aí você vai lá e calcula o y. Tá? Ou você codifica direto aqui, tá? Ó, tem 0,4 é outra codificação. Então, vai ter o x aqui, vai ter a parte x aqui, e vai ter a parte y, o número já está aqui. Pode escrever de várias formas a mesma coisa. Tá? Esse é o ponto gerador dessa curva. Aí, quando a gente calcula quantos pontos esse gerador gera no campo que vai ser gerado pela quantidade de pontos que tem na curva. Tem uma quantidade de pontos na curva. Quantos pontos tem nessa curva? N pequeno. N pequeno é esse número aqui, ó. E tem um algoritmo para calcular essa parada aí. Não é só enumerando como eu fiz, tá? Precisa ser um pouco mais esperto. Mas dá para calcular esse número aqui. E aí repare que aqui tem 32 bytes, tá? Se for contar. E aí repare que começa, ó, F, 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 e o primeiro zero começa aqui, ó. O primeiro zero começa aqui. Isso quer dizer que isso aqui é um número bem grandão, que é 2 elevado a 256 menos alguma coisa, e essa alguma coisa que vem depois é bem menor do que 2 elevado a 256. Isso quer dizer que eu consigo representar o campo que foi gerado pela quantidade de pontos da curva elíptica com 256 bits também. Ou seja, uma baita vantagem, porque eu sei que cabe tudo em 256 bits. Tudo que a gente for fazer aqui cabe em 256 bits. Tá? Mas são 2 campos para implementar, mas cabe tudo em 256 bits. Isso quer dizer que o sistema é todo de 256 bits. Aí eu consigo otimizar tudo em torno dessa informação. Tá? Máquina, fazer máquinas de uso específico, hardware específico para isso se eu quiser. Tudo dá para fazer. Tranquilo? Essa é a escolha da curva. Tem outras, isso aqui é usado não só em Bitcoin, como em várias outras criptomoedas, tanto forks de Bitcoin como não forks de Bitcoin. Ethereum também usa SecP, né? Usa, mas tem outras. Né? Mas eu acho que a primeira é aqui, né? E aí é suportada até hoje, né? É. Aí eu não sei detalhes de outras blockchains, tá? Mas existem outras opções de curva, que não só essa daqui, mas isso aqui é bem comum, tá? De usar nesse coisa. Que é uma variante dessa daqui, né? Enfim. Que é uma que é padronizada pelo NIST e tá lá no stand até hoje. Essa daqui não tá. Enfim.
Isso, comentei de NAMs. Isso é o que a gente tem de cripto. Tá? O que a gente vai ver na aula que vem, a partir da aula que vem. A partir da aula que vem, isso aqui precisa estar na mente de vocês, essas propriedades aqui o tempo todo, porque eu vou começar a usar isso para construir as coisas. Tá? O que a gente vai começar a falar? Transações de Bitcoin. Transações de Bitcoin. Transação de Bitcoin é a mensagem que fala que eu paguei... Como é teu nome mesmo, filho? Eu paguei o Guilherme, por exemplo. Como é que eu falo? Eu paguei o Guilherme tanto valor. Eu crio uma mensagem que é essa transação de Bitcoin. É o que a gente mais vai fazer no sistema. Trocar essas mensagens, porque é um sistema de pagamentos, é dinheiro, né? É para pagar uns aos outros, é para passar o dinheiro de um para o outro. Então o que mais vai ter no sistema é essa mensagem. E essa mensagem a gente vai ver que quais os campos que tem nessa mensagem, é uma estrutura de dados. Qual a semântica dessa estrutura de dados, o que eu consigo fazer com isso, como a semântica é o significado, tá? Como é que isso é verificado, essa coisa toda. Isso é o que a gente vai fazer a partir da aula que vem, beleza? E aí, eu não sei quantas aulas, vou gastar algumas aulas falando das transações em bastante detalhe, contratos, a coisa toda, e aí a gente passa para a parte de consenso, que é, tá, mas como é que a gente concorda que o Schwab tem tanto de dinheiro, eu tenho tanto de dinheiro, o Guilherme tem tanto de dinheiro no sistema? As transações não falam isso. As transações só falam assim, eu paguei tanto para você. Mas ela não... Só a transação sozinha não fala quanto dinheiro eu tenho. Entendeu? Ou não fala, não resolve o problema de... Imagina que eu tenho uma moeda, uma unidade de dinheiro. E aí eu fui lá e fiz uma mensagem pagando você, fiz outra mensagem pagando o Schwab. Pagando um dinheiro para você, um dinheiro para você. Eu só tinha um. Como que a gente faz... As transações não vão ser suficientes para a gente rejeitar isso. Sozinhas, tá? A gente vai precisar de algum mecanismo adicional. Que é para olhar esse fato de que eu estou tentando gastar mais dinheiro do que eu tenho. Estou tentando gastar uma coisa que eu não posso. Estou tentando fazer uma coisa que eu não posso. Tá? Então a gente vai ver primeiro detalhes das transações, depois a gente vai ver detalhes de... Tá, e como é que a gente resolve esse outro problema? Que é o double spend, né? Tipo, gasto duplo. E aí a gente tem o sistema mais ou menos completo. E aí a gente passa a falar de Lightning, outros protocolos, em cima do Bitcoin, o que a gente consegue fazer e o que a gente gostaria de fazer que a gente não sabe fazer ainda. Vamos começar a olhar para o futuro. Olhar para problemas. Tá, tem sistema, funciona. Tá, mas quais os defeitos dele? E aí começar a analisar esse tipo de coisa. Beleza, turma? Valeu.